Oi, oi, minhas meninas. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar aí na live. A conexão tá um pouquinho lenta aí para algumas pessoas, né? Para mim aqui, não sei o que tá acontecendo. Acho que até a internet tá de quarentena. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Já avisaram aí seus amigos? Mande aí a mensagenzinha que nós temos a live agora. Compartilhe aí com os teus amigos para mais uma pessoa entrar e acompanhar conosco esse momento de oração. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Enquanto isso, vamos nos colocando em momento de oração, de posição, né? De oração, de recebimento do Espírito Santo, porque que as palavras que sejam ditas aqui nessa live sejam conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, que entre em nossos corações com amor, com aprendizado, né? Que a gente possa crescer, principalmente na nossa fé, diante de tudo que vem acontecendo. Hoje eu fiz uma postagem aí um pouco revoltada nas minhas redes sociais no Instagram, justamente porque tem muita gente criticando as medidas do governo diante dos empresários, né? E só para esclarecer um pouquinho, compartilhar mais um pouquinho isso, a gente sempre vai estar informando vocês tudo o que está acontecendo, né? Eu acho que o nosso principal motivo dessas orações é nós sermos sensatos e usarmos justamente o discernimento para entender tudo o que está acontecendo conosco, não só no meio espiritual, mas no nosso cenário atual, né? Então, muitas críticas têm se feito ao governo federal com as atitudes que eles têm feito justamente para ajudar nessa crise econômica que vai ser uma das maiores e sem precedentes no país, né? Não só no país, a nível mundial. Né? Todos iremos sofrer grandes consequências a longo prazo com tudo que vem acarretando por conta do coronavírus. Acho que nunca passamos por uma situação que todos tivéssemos que literalmente pararmos de trabalhar. Acredito que nem na Guerra Fria houve tantos problemas ocasionados por conta de uma doença, por conta de uma paralisação geral, né, das pessoas. Porém, o que eu mais penso a respeito, é difícil para os empregados, mas também é difícil para os empresários, né? Claro que temos muitas pessoas muito ricas, temos, ok, mas a gente não pode generalizar nada nesse momento, a gente tem que ser sensato, exatamente isso que eu digo para vocês, sensatos. Um dia de não funcionamento de uma empresa fechada, de portas fechadas, uma empresa que tenha 10 funcionários pode quebrar ela, pode simplesmente decretar falência. Assim como uma semana, um mês, nós não sabemos ainda quanto tempo teremos que ficar fechados com estabelecimentos de portas fechadas. Então nós temos que ter sensatez em tudo que nós falamos, principalmente nas redes sociais. Nós não podemos nos fazer papel de tolos, né? Porque para mim é papel de tolo você você passar informações que não são coerentes para aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Né, gente? A gente tem que ser embasado em fatos realísticos, em fatos que estão acontecendo, né? Se tivesse uma maneira de um empresário ganhar no meio disso tudo, em algum momento ele vai perder. Em algum momento ele vai perder. Por quê? Porque hoje nada mais está se vendo que foi tudo um propósito de Deus com tudo que tem acontecido. Né? Então, se você tomar uma atitude errada nesse momento, de alguma forma, tudo que você planta, você colhe. E nós temos que saber fazer as coisas coerentes, fazer as coisas corretamente, né? Para uma pequena, média empresa, o prejuízo é enorme, porque você não está produzindo, você não está lucrando. Nós pagamos conforme o nosso lucro, nós pagamos conforme a nossa produção, né? Um restaurante, ele paga, em sua maioria, semanalmente os seus fornecedores. Ele já tem dívidas semanalmente para pagar. Por quê? Porque ele está comprando sempre frutas e verduras frescas para o seu consumo próprio do restaurante.
Agora imagine, diminuiu em 80% a frequência nesses estabelecimentos. Como é que ele vai arcar com a duplicata dele que já está feita? Porque já foi feita. Não ache que só porque estamos aí no 5º, 6º dia de quarentena, dependendo da localidade, ele já não tinha dívidas do mês anterior. Então, assim, vamos primeiro pensar no nosso próximo. Primeiro pensar conjuntamente, no todo. Todos estamos sofrendo as consequências. O que nós podemos fazer diante de tudo isso? Sermos inteligentes, nos reinventarmos, estudarmos. Se a sua profissão, se a sua condição te permite trabalhar um home office, trabalhe. Se a sua profissão não te permite, se reinvente, estude e estude maneiras de você ajudar talvez alguém próximo a você, ou que seja de maneiras que você possa dar uma aula, que seja por webcam, que seja pela internet, que você possa instruir o teu próximo, que você possa divulgar o serviço do seu próximo. Mas façamos uma corrente de bem, não de julgamentos e nem de críticas. Porque não é o momento para isso não, tá, gente? Não é o momento. Eu não tô defendendo nada politicamente. Nada. Tanto que assim, um dos dados que eu quero colocar aqui para vocês, muito sério, muito bacana, que hoje eu vi, antes de começar a live, é que Santa Catarina reduziu bastante os números de contaminação do coronavírus e Joinville é o 2º dia que não tem casos de coronavírus registrados, né? 2 dias que estamos sem. Porém, nosso governador, ele foi muito criticado até então por todas as atitudes do governo que ele teve, nosso governador, que eu digo estadual. Porém, a atitude dele de fechar os estabelecimentos naquele momento foi certa. Ele fez corretamente, ele foi um dos primeiros estados, né? Nós, Santa Catarina, fomos um dos primeiros estados que paramos de trabalhar, que começamos a trabalhar home office, e com isso nós vimos que é o 2º dia sem contaminação do coronavírus em Joinville. E no estado em geral, tivemos menos contaminação, né? Tanto que no Brasil todo subiu, existe um gráfico, até postei em algumas redes sociais minhas, tem um gráfico que subiu a contaminação e Santa Catarina ele está estável, ele está estabilizado. Por quê? Porque o governo do estado aqui parou antecipadamente os serviços, né? Antecipadamente ele pediu para o pessoal parar de trabalhar. Porém, as atitudes dele até então não estavam sendo coerentes, mas ele tomou uma atitude certa. Então, o que a gente vai ver? A gente vai enaltecer o bom, vamos falar sobre o que é bom. Não vamos ficar falando agora, nesse momento, sobre o que é ruim, debatendo política, governo, se é direita, se é esquerda, se é central ou centralista. Meu Deus, ó, perdi o foco. Então, assim, vamos falar do que é bom. Já basta as redes de televisão que têm criticado o tempo inteiro o governo. Vemos aí em vários países que tá todo mundo junto, tá todo mundo se unindo para combater isso. Não é momento de a gente criticar ninguém, não. É momento de a gente abraçar. É momento de a gente se unir, se ajudar. Por isso que essa live foi feita, por isso que essa proposta de oração foi feita. Para a gente ter um momento de parar, de se informar, de se atualizar, orarmos, falarmos do amor de Deus, falarmos sobre Deus, falarmos do que Deus tem para nós, porque Deus é amor, Deus é união, Deus não quer guerra, Deus quer paz, Deus não quer pessoas em pânico, Deus quer tranquilidade. Mesmo que haja pânico lá fora, eu estou tranquilo aqui dentro, porque é Cristo que vive em mim. É Jesus que vive em mim. Então vamos passar e não vamos ser inerentes a tudo que está acontecendo, tá, gente? O cristão tem que professar sua fé. Não digo placa de igreja, digo fé, cristão, Cristo, Jesus. Por quê? Porque a gente tem que defender aquilo que a gente acredita. A gente tem que lutar pelo que a gente acredita. Nós temos que lutar pela verdade acima de toda e qualquer coisa, porque a verdade é que nos levará a acabar com as fake news, a acabar com as pessoas trazendo más notícias o tempo todo, a acabar com as coisas que estão assustando as pessoas. É assustador? É claro que é. É terrível. Estima-se que 1 milhão de brasileiros irão falecer, irão morrer
por conta do coronavírus. 1 milhão de pessoas, gente, mais do que a Itália. Porém, se nós nos mantermos informados, atualizados, mantendo informações coerentes, nos preenchendo de amor, de atitudes positivas, de atitudes boas uns com os outros, quem sabe a gente não chegue nessa expectativa, nessa estatística, digamos assim. Se já conseguimos parar em Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, por 2 dias a transmissão do vírus, o que nós ainda não podemos fazer, né? A gente pode fazer muita coisa, a gente tem poder na nossa mão. E é isso que eu digo para você, você tem um poder na sua mão. Então conte comigo, conte com a minha equipe, conte com os nossos amigos, conte com essa live, que é um momento justamente de a gente conversar, falar do bem, falar do amor, justamente para a gente fazer essa corrente acontecer, né? Eu vi ontem à noite, tava acompanhando assim os horários de live, né? Justamente porque tá todo mundo fazendo mais ou menos no mesmo horário. Que bom que nosso horário aí tem bem pouquinhas lives, tá todo mundo trabalhando, né? Mas eu vi assim que tá todo mundo fazendo as lives quase no mesmo horário. Mas assim, eu vi a quantidade de pessoas diferentes em lives, a maioria propostas por pessoas do bem, pessoas maravilhosas, que estão ali juntas se ajudando. Olha que legal, isso não tinha antes. Já tem meme pela quantidade de lives que tá tendo. Então isso é bom, gente, isso é positivo. Isso é muito positivo. Por quê? Porque as pessoas estão tomando consciência que elas podem cooperar, que elas podem ajudar mutuamente através de suas redes sociais. Como eu sempre falo, tecnologia tá aí para isso, pra gente se ajudar, se apoiar. Então a gente tem que usar para o bem, para promover o bem. Beleza? Então vamos ao nosso estudo de hoje. Ontem, para quem não estava aqui ontem, a gente propôs um estudo, né? Eu propus, né? Quando eu estava estudando no domingo sobre o que eu iria propor, no domingo não, no sábado à noite, o que eu iria propor todos os dias para vocês, eu pensei, eu preciso fazer uma rotina. E eu lembrei de uma das minhas rotinas de estudo e um dos livros que eu já li e que eu fui pegar ele justamente assim, eu vou ver se esse conteúdo é bacana. E eu vi ali no sumário, se eu estou passando um resumo para vocês, que os 7 primeiros dias era assim muito legal para passar para vocês, justamente porque é o que estamos vivendo hoje, o que precisamos reforçar na nossa vida hoje, né? Então eu vi ali que foi realmente uma resposta de Deus às minhas orações, porque eu realmente quero poder passar isso para vocês de uma forma que vocês possam realmente absorver em suas vidas e através das suas vidas repassar para outras vidas e isso ter uma continuidade. Então aí mostrando para vocês, ó, esse é o livro no qual eu estou falando, se alguém quiser depois eu tenho ele também em PDF, eu sei que vai ser um pouquinho difícil para todo mundo comprar, né? Mas o nome do livro é Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Então são 40 dias, por incrível que pareça, né? Cada dia você lê um capítulo e eu cada dia vou estar falando um pouquinho desses capítulos para vocês. Hoje é o dia 2 e recapitulando ontem, quem estava aqui comigo era para vocês pensarem sobre o seu propósito de vida. Qual que é o seu propósito de vida, né? Porque nós não estamos aqui por acaso. E hoje, nosso segundo dia, foi o dia que mais tocou no meu coração. E eu acredito que vai ser um dia muito impactante para você também. Você não é um acidente. Esse é o nosso segundo dia de estudo. E eu quero te dizer, te afirmar, professar que você não é um acidente. Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados antes de nascer. Isaías 44, versículo 2. Olha essa frase incrível de Albert Einstein, gente. Deus não joga dados, Deus não brinca. Deus ele não estava brincando quando ele fez você. E às vezes a gente pensa assim que a gente veio ali de uma família desestruturada, não teve pai, ou a mãe abandonou. E a gente acha que tá aqui por acaso, que, nossa, o que é minha vida, né? Muitas vezes você escutou falarem isso pra você.
Eu sei porque eu já escutei palavras assim próximos de mim. Não para mim, mas eu já escutei amigos escutando isso. Que você estava aqui porque era um acidente. Que se eu tivesse pensado, eu não tinha tido o segundo filho. Mas, gente, você não é um acidente. Não é. Então, pessoal, vamos refletir sobre isso? Olha só que bacana essa frase do livro. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele escolheu o nosso biotipo, a cor da pele, o cabelo, todas as características. Ele fez o seu corpo exatamente do jeito que ele queria. A gente sabe que é uma das maiores frases que nós temos bíblica, né? Eu tô fazendo um estudo para vocês, são 2 livros, depois eu mostro outro, que Deus é amor, né? E numa dos estudos aqui, que ele diz exatamente assim, Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor, ele diz Deus é amor. Isso você vai encontrar lá no livro de João, no Novo Testamento. Ele não diz Deus tem amor, ele diz Deus é amor. Então, para que ele iria te fazer se ele é amor? Ele não precisa de amor de ninguém. Ele não precisa do nosso amor. Ele não precisa do teu amor. Ele não precisa do amor dos pastores, dos padres. Não, ele já é amor. Ele te fez porque ele queria te fazer. Ele te determinou a tua existência porque ele queria que você existisse com propósitos, qualidades, com a cor do teu cabelo, com a cor da tua pele, independente da situação na qual você chegou aqui. Independente se você foi criado num orfanato, independente se teu pai bebia, se ele batia na tua mãe. Ele te fez porque você tinha um propósito para cumprir. Uma das coisas mais bonitas que eu li nesse livro e que mais assim me emocionou, porque assim, alguns aqui conhecem um pouquinho da minha história, mas recapitulando, eu sou adotada desde que saí da maternidade. Foi uma adoção consentida, entre aspas, né? A minha mãe biológica escolheu minha mãe adotiva para doar. Então ela sabia para quem ela estava doando, não que fosse o desejo dela naquele momento. E eu sempre soube disso, desde sempre. Eu não sei precisar, porque assim, sempre foi um orgulho para minha mãe, para meu pai de criação, dizerem que eu era adotada. Então isso sempre foi uma palavra assim, minha filha, ela é adotada. E eu sou morena, né, por mais esses meus cabelos loiros aqui, mas minha raiz não nega nem minha sobrancelha. Minha pele, assim, vive de protetor solar, então eu sou um pouquinho desbotada. Então eu sou bem morena. Minha pele é característica morena, um pouco amarela, mas morena. Só que eu fui criada por um descendente de alemão e uma descendente de italiano. Na minha família, todos são loiros, altos, enormes. Se não é loira, é ruiva. Então eu sou a única morena, pequenininha, baixinha. Não tem nada a ver com ninguém da minha família. Quando eu era criança, eu tinha um cunhado, hoje ele é ex-marido da minha irmã, mas ele era o mais moreno da família. Então a gente brincava que ele era meu irmão. Porque era complicado eu, criança, me comparar a uma das minhas irmãs, porque todo mundo perguntava, como assim tua irmã? O pessoal fazia aquele escândalo, assim, exatamente assim, tá, gente? Não era coisa calma, não. Eles, como assim? As pessoas não tinham tato nenhum, né? Ainda não tem, né? Entendeu? Ai, meu Deus, lá vamos nós explicar, né? Porque eu tinha o sentimento de irmã. Eu sempre tive sentimento de irmã, como se fosse carne da minha carne. Mas eu nunca pude me comparar fisicamente a eles. E querendo ou não, a gente faz isso. Quando nasce um bebê, a primeira coisa com quem é parecida. Quando nasceu a Eloá, a primeira coisa que eu olhei pra ela, é a cara do vô, do meu sogro. Porque é comum nós querermos achar com quem é parecido. Isso é natural. Só que eu nunca pude fazer isso dentro da minha família, né? Não era parecida com ninguém. Com meus pais, talvez eu me assemelhasse pelo carinho, todo mundo dizia que nós éramos parecidos. E isso nunca foi um problema para mim, querendo ou não. Eu sempre tive muita gratidão por ter sido adotada. Mas mesmo assim,
A gente sempre tem aquela vontadezinha de se comparar, né? Ou aquela coisa assim, puxa, por que eu tô aqui? Eu nasci em Campinas, interior de São Paulo. Meu pai que me registrou, meu primeiro pai faleceu quando eu tinha 3 meses. Minha mãe se viu sozinha com 3 filhos, um bebê de colo e 2 crianças. Ela voltou para Florianópolis, que era onde as irmãs dela moravam. Ela não se adaptou. Ela foi para Lages com 3 crianças. Ela foi para Lages. Em Lages ela conheceu o pai que me criou, namoraram, casaram e de Lages nós viemos para Joinville. Eu vim para Joinville com 5 anos de idade. Então eu, Edilene, não me sinto de lugar nenhum. E aquela coisa, né? De onde tu é? Tu não tem sotaque, teu sotaque não é de Joinville, teu sotaque não é de São Paulo, de onde eu sou. E essas frases que eu vou ler aqui do livro, eu vou ler porque não tem como somente eu explicar. Quando eu li, elas foram assim muito importantes no meu coração. E eu sei que elas vão ser importantes no coração de vocês também. Porque eu acho que todo mundo, em um determinado momento de vida, pensa: o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Por que eu tô aqui nesse momento? Por que eu tô sofrendo? Por que eu tô triste? Acho que todo mundo já pensou assim de alguma maneira. Vou ler um pouquinho. Deus também planejou o lugar que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não era mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. Deus decidiu como você nasceria. Independente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem seus pais, Deus tinha um plano para criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses 2 indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você, de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos para Deus. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados para os pais, não foram imprevistos para Deus. Deus nunca fez nada acidentalmente, jamais comete erros. Olha que lindo isso. Eu me emociono e me dá uma emoção muito grande falar sobre isso. Porque eu não conheci meu pai, na qual está na minha certidão de nascimento, a qual está o nome dele na minha identidade. Mas eu precisava do nome dele, das características dele, de criação. Eu não conheci meu pai biológico, eu não faço a mínima ideia de quem seja e nem faço questão de saber, de certa forma. Já busquei um pouquinho a história, mas eu tive um pai de criação maravilhoso. Então ele compensou tudo e qualquer coisa que um pai poderia ter na minha vida. Eu tive uma mãe de criação, eu tive um pai de criação e aos 20 anos de idade, já fazem 16 anos, eu conheci minha mãe biológica e passei a ter contato com ela. Então eu te digo, eu nasci de uma mãe biológica, na época mãe solteira. Dela eu fui para uma mãe adotiva que tinha um marido. Dela eu fui para um outro pai adotivo. Então olha quanta gente teve no meu processo de criação. Olha quanta gente teve no meu processo até estar aqui com você agora e te afirmar: você não foi feito por acaso. Você não estava onde você esteve até hoje, até chegar nessa live, falar comigo, conversar comigo por acaso. Você precisava das circunstâncias que teve até hoje para entender que você precisava daqueles genes, daquela carga hereditária para formar quem você é hoje. E tudo que você passou até ontem, até algumas horas atrás, você precisava passar para entender que tudo isso foi forjado para ser quem você é hoje e daqui por diante. Olha que lindo isso.
Você não é o Espírito Santo. Eu fico emocionada porque eu não estudei nada disso para falar para vocês. Somente Deus. Somente Deus. Só Deus mesmo para mostrar a grandiosidade dele através de palavras que não são minhas e são deles. E é dele. Então, até uma hora atrás, você não tinha ideia do que seria a tua vida daqui para frente, do que iria ser o teu propósito daqui para frente. Você foi feito para ser amado, para amar pela presença do Altíssimo, pela presença de Deus. Você foi feito por amor. Não foi por um pai que talvez te abandonou, por um pai que te maltratou. Não foi por uma mãe que teve que se ausentar porque trabalhava muito. Não. Eles te deram aquilo que você precisava para fazer a transformação no mundo que é hoje, na vida das pessoas que estão ao seu lado hoje. Você é o que você é para fazer a diferença hoje. Olha que forte. Você pode não ter um filho, mas você deve ter alguém ao teu lado. Você não precisa ter um filho para passar amor. Você não precisa ter um filho para passar conhecimento. Você não precisa ter um filho para transformar o mundo. Você precisa ter Deus. Você precisa receber esse Deus glorioso na sua vida e transpassar ele para todas as pessoas que estão ao seu lado, que estão perto de você, que fazem parte do seu ciclo social, do seu círculo de trabalho. Se você tem filho, você sabe que a diferença da tua vida, aquilo que você está tendo entendimento agora, é para passar para os seus filhos. Porque não é para parar. Não é para parar. Você está se autoconhecendo hoje porque você precisa transmitir esse recado para alguém. Você precisa trazer alguém amanhã aqui na nossa live para também se conhecer. Mas hoje, esse perfeito entendimento do que eu te dou, de que Deus te fez, e Ele te fez com perfeitas razões para te fazer por amor, para professar o amor dele, para você professar ainda mais esse amor, justamente porque a partir de hoje, dia 23 de março de 2020, você vai entender que esse amor que Ele te fez, mesmo que até o dia de hoje, às 4h30, às 4h29 desse dia, você era uma pessoa, hoje você não é mais. Hoje você não é as feridas que te causaram. Hoje você não é mais a dor que te infligiram. A dor que transpassaram o teu coração, você não é mais. Porque hoje você é o amor que Deus te fez. Deus já esperava por você quando você estava no ventre da sua mãe, mesmo que essa concepção não tenha sido planejada. A minha concepção provavelmente não foi planejada. A minha vida foi pedida. A minha vida foi muitas vezes pedida. A minha mãe biológica, minha mãe querida, teve que me doar para que eu tivesse vida. E para que eu estivesse aqui com você hoje. Porque os planos de Deus foram perfeitos para mim, por mais que eu tenha passado muitas dores, e eu passei. Para entender tudo que eu estou fazendo nesse momento, eu passei. Mas Deus, Ele te fez e te honra hoje. Se você está com medo dessa crise, se você está com medo dessa guerra, desse vírus, dessa pandemia, esse medo acabou, caiu por terra, porque agora você entendeu porque você existe. Não existe nada na existência de Deus que seja por acaso. Não existe nada
que seja feito por Deus debaixo dos céus, que esteja em terra, que tenha sido feito por acaso. Tudo foi feito, planejado pelas mãos do Senhor. Tudo foi feito. Como diz o pastor Edson Bruno, se não fosse a pontinha do dedo de Deus, já estávamos todos mortos pela pandemia do coronavírus. Mas Deus escolheu você para estar aqui comigo hoje. Ele escolheu você para convidar mais alguém para estar aqui comigo hoje. Ele chamou a tua atenção lá em algumas lives que provavelmente devem estar disponíveis nesse horário para estar aqui, para entender que mesmo diante de toda a tristeza que você possa ter vivido até aqui, essas tristezas todas caíram por terra. A maldição da tua vida e da tua família caiu por terra. E eu falo com toda a força e com todo o amor que eu tenho no meu coração, que hoje você renasceu, que hoje você reviveu. Você reviveu e entendeu o propósito que é viver. Que mesmo diante de tudo, tudo vai passar. E agora você está com uma força enorme no teu coração para viver, transbordar, amar, professar, encantar. E é isso que nós fazemos. Quem tem o brilho, a luz do Senhor, quem tem a pitadinha do sal, que eu já falei aqui em live, faz a diferença. Então use agora essa diferença que você sentiu no seu coração, porque eu sei que você sentiu, e comece a falar. Fale para tua esposa na sala, fale para os teus filhos, abençoe teus filhos. Fale no teu grupo de WhatsApp, repreenda no teu grupo de WhatsApp se tem alguém lá falando coisas que não deveria. E vive intensamente. Deus nos deu uma oportunidade única, perfeita, inédita, de estarmos juntos, parados em horário comercial, trabalhando ou não, para falarmos do amor dele e o que somos e o que devemos. Você não está aqui porque é um acaso. Você está aqui para entender que a tua existência é perfeita e milagrosa, miraculosa. Eu não imaginei que seria tão especial falar isso com vocês. Foi muito especial ler quando eu li, talvez um ano atrás, essa parte desse livro sozinha. Mas agora eu sinto um arder muito forte no meu coração, como se ele quisesse explodir de alegria, de felicidade, porque eu sinto que curas foram feitas nessa live, que pessoas entenderam que não foram os pais deles culpados por toda a existência que eles tiveram até aqui hoje, mas a tua existência é especial, sim. A tua vida é especial, sim. Você tem um caminho a trilhar, você tem uma vida para tocar, você tem alguém para transformar, alguém que só cabe a você, alguém que só cabe à tua existência. Eu hoje estou passando isso para vocês, mas vocês têm alguém no seu meio que vocês vão tocar com as suas palavras, com o seu jeito de ser, com as suas características, em alguém que precisa ouvir da sua boca. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Para encerrar, eu vou ler uma poesia que tem no final do livro, de Russell Kelfer, provavelmente um alemão. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão, nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que ele determinou. Seus pais foram escolhidos por ele. E não bastante sua impressão, eles cumprem os planos para quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação.
O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão. E pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Lindo, né? Lindo. Deus, Ele é perfeito. Ele não fez nada ao acaso. E eu tô muito feliz de poder dizer isso pra você hoje. Hoje, o resto desse dia, dessa noite, lembre-se, você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Se algum dia alguém proferiu essas palavras, elas já caíram por terra. Elas já foram lançadas no mar do esquecimento. E você foi curado e restaurado pelo nome santo de Jesus. Obrigada pela sua presença. Convide mais uma pessoa para estar aqui conosco amanhã no mesmo horário, às 4h30. Lembrando que eu estou trabalhando normalmente, porque eu já trabalhava home office, e nós estamos dedicando o nosso momento de trabalho para ajudar mais pessoas. Nós estamos fazendo o máximo da nossa parte para continuarmos cooperando com esse mundo, cooperando com Deus. E vamos orar? Querido e amado Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque sei que curas foram realizadas nessa tarde. Senhor Jesus, como é bom e agradável e amável a Tua presença, esse calor que invade meu peito, essa força que eu sinto em meu coração. Oh Pai, como é agradável, como é bom sentir a Tua presença, Senhor, como é bom. Obrigada, Pai, porque diferente do que eu era, diferente do que eu já fui um dia, hoje eu só estou aqui para Te amar e para ajudar os meus semelhantes a entender que a nossa vida não é por acaso, nossa vida não é mera coincidência. Um dia pela vaidade eu corrompi, eu fui corrompida, mas hoje, Pai, peço humildemente para que Tu olhes por mim, por essa filha Tua, que se pudesse ajudaria tantas e tantas mais pessoas, mas faço tudo o que faço por amor a Ti, Senhor, por amor a Ti, porque eu não quero mais voltar atrás, eu quero seguir firme meus passos contigo. Eu Te louvo e Te agradeço por cada vida aqui presente, por cada vida que está aqui comigo ao vivo e por cada vida que ainda vai ver essa live posteriormente. Porque eu sei que nada estava por acaso. Tudo já foi previsto por Ti. Obrigada, Senhor, por cada um, por cada família, por cada laço de amizade. Te colocamos, Pai, também em Tua presença, aos Teus pés, todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bioquímicos, biólogos, todos aqueles da saúde que estão trabalhando para a cura dessa doença, Senhor. Pedimos a Tua proteção sobre eles, Te pedimos, Senhor, que dê força para eles, tanto espiritual quanto física. Te pedimos pelos policiais, pelos bombeiros, por todos que estão pelo exército em alguma cidade, Senhor Jesus, está sendo solicitado o exército, a força do exército. Te peço por todos os meus, não vou citar nomes, porque é capaz de esquecer, mas tenho muitos na área de saúde, no exército, na polícia, nos bombeiros. Te peço por cada um deles, Senhor. Cuida e protege dos seus. Também te pedimos por todos aqueles que não têm oportunidade de trabalhar home office. Protege e cuida, Senhor, por todos os empresários, todos os empregados e principalmente todos os autônomos, que muito sofrerão. Mas eu sei que Tu estarás com eles em todos os momentos e não
deixará faltar o pão de cada dia, porque assim confiamos. Obrigada, meu Pai, porque Tu és maravilhoso em nossa vida. Te louvamos e te agradecemos. E apenas te pedimos a Tua proteção e a Tua misericórdia. Amém. Obrigada, meus amores. Amanhã me encontro com você de novo, no mesmo horário, às 4h30. Estarei orando também à noite, às 8 horas e de madrugada. Se você tem alguma intenção especial, pode me mandar privado. Estarei orando por você. Tá bom? Um beijo e até amanhã.